Imagine um segredo enterrado há milênios, oculto dos olhos do mundo. Uma descoberta tão chocante que poderia reescrever toda a história da humanidade. E se tudo o que sabemos sobre o passado for apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior? Hoje, você vai conhecer a maior descoberta arqueológica do século. Um achado que desafia todas as explicações. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver pode mudar para sempre a forma como enxergamos nosso passado. O que estava escondido sob as areias do tempo? A resposta vai te surpreender. Antes, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Deixe um comentário para sabermos se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, assim traremos mais vídeos misteriosos como este para vocês. Desde os primórdios da humanidade, segredos do passado estão enterrados sob camadas de terra e mistério. A cada escavação, arqueólogos descobrem fragmentos de uma história que desafia tudo o que conhecemos. Mas nada poderia ter preparado a equipe para o que estava prestes a ser revelado. No coração de um deserto inexplorado, cientistas encontraram ruínas que pareciam pertencer a uma civilização desconhecida. Os indícios apontavam para algo muito mais antigo do que se imaginava. Seria esta prova de uma cultura perdida, anterior a qualquer registro histórico? Entre as areias do tempo, os arqueólogos descobriram uma câmara subterrânea, escondida sob camadas de rochas e sedimentos. O que mais impressionava era a precisão com que a estrutura foi construída. Quem poderia ter criado algo tão avançado milhares de anos atrás? Ao adentrar a câmara, uma atmosfera densa tomava conta do local. Os arqueólogos sentiram uma presença inquietante. Inscrições misteriosas cobriam as paredes, escritas em um idioma que não se assemelhava a nenhum já documentado. No centro da sala, repousava um objeto incomum. Um sarcófago diferente de tudo que já fora visto. Sua estrutura não parecia de pedra ou metal, mas de um material ainda desconhecido. O que estaria escondido dentro daquela tumba intocada por milênios? Cientistas analisaram a composição do material e se surpreenderam ao descobrir que ele continha elementos que não existem naturalmente na Terra. Como uma civilização antiga poderia ter acesso a algo assim? Seria este um sinal de contato extraterrestre no passado remoto? Quando finalmente abriram o sarcófago, algo inacreditável foi revelado. Não se tratava de um corpo humano comum, mas de um ser cujas feições desafiavam a biologia conhecida. Quem ou o que estava ali enterrado? Os exames preliminares indicaram que a criatura possuía traços mistos de humanos e algo além. Seu DNA não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Esta seria a prova de uma linhagem perdida, que coexistiu com os primeiros humanos. Documentos antigos, encontrados próximos ao sarcófago, sugeriam que esta entidade era venerada como um deus por uma civilização esquecida. Quem eram essas pessoas? Como sua história foi apagada da existência? Os registros indicavam que o ser havia chegado dos céus, ensinando segredos sobre arquitetura, astronomia e ciências que estavam muito à frente do seu tempo. Poderia essa criatura ter influenciado as primeiras civilizações da Terra? O que mais intrigava os cientistas eram os artefatos ao redor do sarcófago. Alguns deles apresentavam padrões geométricos idênticos aos encontrados nas pirâmides do Egito e em ruínas maias. Como culturas tão distantes podiam compartilhar os mesmos símbolos? Seria possível que um conhecimento universal tivesse sido transmitido por uma mesma fonte? E se a história da humanidade estivesse baseada em apenas fragmentos do que realmente aconteceu? Cientistas tentaram decifrar os símbolos encontrados, e algumas inscrições revelaram algo impressionante: previsões sobre eventos que realmente aconteceram na história recente da humanidade. As datas indicadas apontavam desastres naturais, mudanças climáticas e até avanços tecnológicos que antes pareciam impossíveis. Como uma civilização perdida poderia ter conhecimento do futuro? Algumas hipóteses começaram a surgir. Cientistas questionavam se a entidade enterrada era um ser de outro planeta ou um viajante do tempo, trazendo informações de uma era futura. Enquanto pesquisadores tentavam desvendar os mistérios, o governo rapidamente cercou o local. Relatos indicam que a câmara subterrânea foi lacrada e os artefatos confiscados. Nenhuma informação oficial foi divulgada, mas teóricos da conspiração acreditam que o que foi encontrado ali pode mudar completamente a compreensão sobre nossas origens. Há boatos de que partes dos manuscritos encontrados foram levadas para centros de pesquisa sigilosos, onde estariam sendo estudados longe do olhar público. O que exatamente foi descoberto ali? Por que as autoridades parecem tão determinadas a esconder esses achados? Se a história que conhecemos foi escrita com base em apenas fragmentos, o que mais pode estar escondido sob a superfície da Terra,
esperando para ser revelado? A equipe de arqueólogos, ainda perplexa com a descoberta, decidiu analisar mais profundamente os escritos e símbolos presentes nas paredes da câmara. A linguagem codificada parecia conter fórmulas matemáticas e astronômicas muito avançadas para a época em que supostamente foram gravadas. Entre os artefatos recolhidos, havia um mapa estelar incrivelmente detalhado, mostrando constelações e planetas que só foram identificados pela ciência moderna nas últimas décadas. Como uma civilização antiga poderia ter esse conhecimento tão preciso do cosmos? Uma das hipóteses levantadas é que essa civilização teria tido contato com seres de outros mundos, recebendo informações que transcenderiam o tempo e o espaço. Isso explicaria os conhecimentos científicos avançados registrados nos documentos encontrados. Outra teoria sugere que os habitantes dessa civilização poderiam ser descendentes de um povo ainda mais antigo, que possuía acesso a uma fonte de conhecimento perdida ao longo dos séculos. No entanto, uma questão perturbava a equipe: por que essa civilização foi extinta? Os documentos sugeriam uma grande catástrofe, mas não havia evidências concretas sobre o que poderia ter acontecido. Os cientistas começaram a cruzar informações encontradas na Câmara com outras lendas e relatos de civilizações antigas ao redor do mundo. Surpreendentemente, muitas culturas possuíam mitos sobre deuses ou seres que desceram dos céus trazendo conhecimento e que, em determinado momento, desapareceram misteriosamente. Os registros também indicavam um aviso criptografado, alertando sobre um possível evento catastrófico que se repetiria no futuro. Os estudiosos começaram a decifrar esse enigma, buscando prever se algo semelhante poderia acontecer novamente. Enquanto isso, relatos surgiram sobre uma intensa movimentação de agentes governamentais na área. Equipamentos de escavação foram removidos, e os cientistas envolvidos na pesquisa passaram a evitar entrevistas ou discussões públicas sobre o tema. Alguns membros da equipe de arqueólogos começaram a relatar que estavam sendo seguidos e monitorados. O mistério parecia se aprofundar ainda mais, levando à especulação de que a descoberta estava sendo deliberadamente mantida em segredo. Paralelamente, grupos independentes começaram a investigar o caso, divulgando informações vazadas na internet. Documentos não oficiais sugeriam que essa poderia ser uma das maiores descobertas arqueológicas da história, mas que nunca seria revelada ao público. Pesquisadores de diferentes áreas passaram a se interessar pelo mistério e começaram a realizar estudos paralelos sobre os artefatos e registros que haviam sido fotografados antes do confisco oficial. Teóricos da conspiração começaram a ligar essa descoberta a outras evidências de civilizações avançadas e contatos com seres de fora do planeta ao longo da história da humanidade. Um dos maiores enigmas estava nos padrões de energia detectados dentro da câmara subterrânea. Cientistas afirmaram que existia uma leve radiação emanando das inscrições, algo que não poderia ser explicado de maneira convencional. Alguns chegaram a sugerir que o local poderia ter servido como um tipo de portal ou ponto de conexão entre diferentes períodos históricos ou até mesmo diferentes realidades. Enquanto muitas perguntas permaneciam sem resposta, uma questão fundamental se tornava inevitável: quantas outras descobertas como essa já teriam sido feitas e mantidas em segredo ao longo da história? A descoberta dessa câmara arqueológica poderia ser a chave para uma nova compreensão da humanidade, mas somente se a verdade viesse à tona e não fosse encoberta por interesses obscuros. Organizações ao redor do mundo começaram a pressionar por mais transparência em relação aos estudos e pesquisas arqueológicas, exigindo que descobertas como essa fossem compartilhadas com a humanidade. O caso continua envolto em mistério, com rumores de que algumas das informações mais impactantes jamais serão divulgadas. O que foi encontrado ali ainda está longe de ser completamente compreendido. No fim, resta a pergunta: será que algum dia saberemos toda a verdade sobre nosso passado? Ou algumas respostas permanecerão escondidas para sempre, esperando serem descobertas por aqueles dispostos a questionar o que nos foi ensinado? A única certeza é que essa descoberta mudou para sempre a maneira como vemos a história e o que ainda pode estar escondido sob as areias do tempo, aguardando para ser revelado ao mundo. Se esse mistério te deixou curioso, imagine quantos outros segredos podem estar ocultos. Se inscreva no canal para não perder mais descobertas como essa e deixe seu comentário. O que você acha que realmente aconteceu aqui? Vamos desvendar esses enigmas juntos!